Alguns inscritos me pediram para contar os livros de suspense e mistério que eu mais indico, porque recentemente em um outro vídeo eu falei que tem o Kindle e depois que eu adquiri ele eu passei a ler muito mais. Então hoje esse vídeo é para vocês e eu fiquei muito feliz com esses pedidos, porque isso mostra que as pessoas estão interessadas em ler. Então eu gosto muito de consumir YouTube, por exemplo, e outras redes sociais, mas ler também é algo que tem feito parte do meu dia a dia cada vez mais, e ter o Kindle me ajudou muito com isso. Então, se você gosta de livros repletos de plot twists, aquele livro que você lê e até o final praticamente você não faz ideia do que vai acontecer, e às vezes você até se decepciona com você mesma, sabe? Que você fala assim, meu Deus, como eu não percebi que isso ia acontecer? Então esse vídeo é para você. Oiê, meu nome é Ruana, seja muito bem-vindo ao Entre Aspas. Aqui é um canal do que eu falo do que tá na minha percepção, de acordo com as minhas vivências, as minhas experiências. A gente bate papo sobre minimalismo, consumismo, autoconhecimento, relacionamentos. E, poxa, a leitura tem tudo a ver com autoconhecimento, tem tudo a ver com o que eu já fui, o que eu sou. Eu sempre gostei muito de ler, eu fui incentivada bastante pela minha mãe a ler desde muito pequena, e a escrever também. Eu sempre gostei bastante de participar, inclusive, de concursos de redação. E é, inclusive, por isso que eu tenho esse canal aqui no YouTube, porque eu adoro me comunicar de diversas formas, e eu trabalho com RH, então, enfim, a comunicação tá na minha vida de diversas maneiras. E, inclusive, muitas pessoas me perguntam, nossa, como você faz para ter uma boa dicção, um vocabulário mais rico, essa forma de falar que você tem? E tudo isso está muito ligado também ao meu hábito de leitura. Quanto mais a gente lê, mais a gente expande o nosso conhecimento, a nossa forma de falar, de pensar, de criar narrativas, storytellings, enfim. A gente aprende a se comunicar melhor com a gente e com o mundo quando a gente lê. Então é uma ferramenta, assim, poderosíssima de autoconhecimento. E, ao mesmo tempo, a gente também pode se divertir muito no meio dessas leituras. O tipo de leitura que eu mais gosto é suspense e mistério. Gosto um pouco de drama também, vou trazer 1 ou 2 livros de drama aqui também, mas o que eu mais gosto é suspense, aquele livro que você lê e realmente não faz ideia do que vai acontecer até pelo menos a metade dele. Então vou dar nota para esses livros também, e aí vocês me contam aqui nos comentários se vocês têm outras recomendações, porque eu tô sempre procurando uma nova leitura. O primeiro livro que eu vou indicar já tem uns 2 anos ou 3 que eu li, Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo. Pode até parecer um livro de romance pelo título e um pouco pela sinopse, mas conta a história da Evelyn Hugo, que ela foi uma super renomada atriz de cinema, uma estrela, e ela decide contar toda a sua história do que aconteceu em todos os relacionamentos que ela teve, enfim, ao longo de toda a vida dela, para uma jornalista desconhecida. Quando essa jornalista recebe essa chamada da Evelyn, ela fica assim, poxa, mas por que essa mulher quer que eu conte a história dela? E aí o que parece ser um livro de romance, no final das contas, vai assim, virando uma coisa completamente assim, que a cabeça explode, e é um super suspense, mistério, que você fica tentando entender, tá, mas o que essa jornalista tem a ver? Por que a Evelyn contatou essa pessoa para contar a história dela? E o final é surpreendente. Para mim, é nota 5 de 5. Porque é uma leitura fluida, uma leitura gostosa. Eu, assim, engoli o livro. Eu lembro que eu lia ele enquanto eu almoçava, de tão curiosa que eu tava para saber o que acontecia no final. O próximo livro é A Paciente Silenciosa. Esse também tem um tempinho que eu li. Eu já antecipo que a nota dele, para mim, é um 4,5 de 5. Ele não chega a ser 5 porque o final é sim surpreendente, eu não imaginava que seria aquilo. Ele conta a história de uma mulher que supostamente matou seu marido, e depois daquilo ela para de falar completamente, ela fica internada em uma clínica, ela passa por alguns profissionais ali, psiquiatra, psicólogo, enfim, então vai contando bastante a história do profissional que tá atendendo ela e também a história dela, só que é super desafiador porque ela é silenciosa, ela não fala durante o livro todo, e então carrega todo esse ar de mistério. Eu não vou entrar em tantos detalhes, senão eu vou acabar dando muitos spoilers, mas ele não chega a ser um 5 pra mim, porque ele fica meio cansativo em algumas partes, e eu achei que ele perdeu a mão em alguns pedaços, então algumas coisas poderiam ter sido mais aprofundadas, mas é um livro bem bacana, porque realmente, assim, o plot no final é bem grande, você só consegue entender melhor o que tá acontecendo ali, mais pro final do livro, então é bem interessante. O terceiro livro da lista é A Menina que Roubava Livros, e eu trouxe a versão física aqui, porque eu sou muito apaixonada por esse livro. Eu acho que eu já li 2 ou 3 vezes. Eu relutei muito para assistir o filme, porque eu tinha um pouco de receio de perder o encanto, mas o filme é muito bom, conseguiu retratar muito bem. E basicamente esse livro é narrado pela morte. A Lísia, que é a personagem principal do livro, ela encontrou com a morte algumas vezes durante a sua vida. Isso vai sendo contado, e em dado momento, assim como fala o título do livro, ela começa a roubar livros. E a leitura, as palavras
salvam a vida dela, começam a salvá-la de uma vida muito difícil que ela estava passando ali na Alemanha nazista. Então o livro é muito bonito, é um livro grande, sim, é um livro que eu acho que deve ter quase 500 páginas, mas é uma leitura muito bonita, a capa tá até surrada aqui há tanto tempo que eu tenho ele, tá até marcado aqui porque eu comecei a ler novamente, e assim, cada vez que eu leio eu aprendo uma coisa diferente. É um livro muito bonito para mim, assim, eu gosto bastante dele, ele me faz pensar e repensar em muitas coisas, enquanto a vida pode ser tão perene e sim escapar pelas nossas mãos, e ao mesmo tempo como que a gente pode contar com estratégias como a leitura ou como pessoas para viver uma vida um pouco mais fácil de ser vivida, porque ela conta com pessoas maravilhosas e também com os livros. Então esse daqui não é suspense, não é mistério, é um livro de drama, mas assim, ele tem meu coração e eu não podia deixar de indicar para vocês. O próximo livro é o Verity, é da Colleen Hoover. Eu fiquei bastante curiosa para lê-lo após ler É Assim que Acaba. Eu li o livro e eu também assisti o filme e eu achei o livro um pouco mais intenso que o filme. Claro, afinal o filme também não consegue retratar tudo com tanta intensidade, com tantos detalhes, mas eu ainda achei o livro meio fraco por se tratar de uma temática tão intensa, tão pesada. Eu ainda achei o livro um pouco fraco. Ele fala ali de violência doméstica, enfim, né, de relacionamentos abusivos, em um grande resumo, mas eu achei que romantiza bastante, enfim, sobre o filme tem inclusive bastante discussão falando sobre esse tema, né, mas eu achei que mesmo o livro ali, eu esperava um pouco mais de profundidade, eu não consegui, assim, não foi tanto assim, claro, é um livro que acabou sendo muito mais um romance do que qualquer outra coisa, então, claro, aqui não é uma indicação nem de suspense e nem de mistério, mas eu achei importante trazer, porque eu não gostei muito desse livro, mas como a Colleen Hoover tem vários livros que são best-sellers, eu decidi ler Verity. E para mim, ele é um 2,5, quase 3 de 5. Ele conta a história de uma escritora que foi chamada para terminar o livro de uma escritora muito famosa, que ela tá acamada, ela, enfim, sofreu um acidente, mas precisa terminar aquela saga ali de livros. Então essa escritora, que parece que tem uma escrita bem parecida com a pessoa ali que tá acamada, é chamada para terminar essa saga. E aí ela é chamada para morar na casa dessa autora que tá acamada, para ela poder conhecer melhor a rotina, para ela ver os manuscritos que tem lá no escritório dela e tudo mais, para ela poder incorporar um pouco mais essa autora e poder escrever, continuar a saga da melhor forma possível. Com isso, ela acaba descobrindo não só o manuscrito daquela saga, mas outras coisas, assim, muito bizarras. Então, assim, é um livro que te prende porque ele te deixa muito curiosa. Você fica assim, meu Deus, mas o que vai acontecer? Tem todo esse quê de mistério. Mas não é um plot twist lá, essas coisas, sendo bem sincera. No final, eu fiquei até com um pouco de raiva do livro. Eu não sei se era essa a intenção da autora, mas, assim, pra mim, eu acabei ficando, não sei. Mas aí vai muito de acordo com as minhas expectativas, né? Então, minha nota eu vou fechar num 3 de 5. O próximo livro eu acabei de ler tem alguns dias, que é A Última Casa da Rua Needless. Eu acho que é assim que se fala. Pra mim, esse é um 5 de 5. E se eu tivesse na metade do livro, eu te falaria que ele é 1 de 5. Porque eu tava extremamente confusa. Ele é assim, total mistério e suspense. Eu não tava entendendo nada, porque tem uma gata que fala, tem uma menina que é sequestrada, tem um cara que é super esquisito que mora lá nessa casa, tem a irmã da menina que foi sequestrada. Os capítulos do livro são separados pelas personagens do livro. Então, a irmã da menina, o cara lá que mora na última casa, a gata que fala. E eu começo a ficar desesperada assim, meu Deus, mas quem é toda essa gente? O que tá acontecendo aqui? E assim, eu realmente só fui entender bem no final. E quando eu cheguei, falei, cara, sério, como que eu não tinha percebido isso? Era isso o tempo todo. Porque no começo parece muito óbvio. Eu falei, cara, mas não pode ser tudo isso. Tá muito óbvio. Só que ele vai seguir até o final. Ele se arrasta. Eu falei, não dá mais tempo aqui no livro deles trazerem uma outra história. Mas aí quando eu fui entender, eu falei, cara, tava na minha frente o tempo todo. Então assim, esse é, assim, esmagador. Eu continuei lendo só porque eu tava muito curiosa, mas valeu muito a pena. Então se você começar a ler, chega ali perto da metade, ainda fica assim, ai, já sei o que vai acontecer no final, dá uma chance e termina ele. O próximo livro tem um filme bem famoso dele também, que é A Garota Exemplar, e eu já antecipo que esse daqui eu dou uma nota 2 de 5.
Por incrível que pareça, eu gostei mais do filme do que do livro. Já tinha assistido o filme há muitos anos e conta basicamente ali a história de uma mulher que desaparece no dia do aniversário de casamento e o marido vira o suspeito número 1. E tudo que acontece se volta para ele. Realmente assim, você fala, meu Deus, não tem como ele não ser o responsável pelo desaparecimento da mulher. E eles não conseguem descobrir ali, a polícia e tudo mais, se realmente ela foi assassinada, se ela só tá desaparecida, porque eles têm poucas pistas. E a mulher, ela é bem conhecida, a família é rica, então, enfim, eles têm muitos recursos. E o cara vira a principal pessoa de interesse do caso. Ele vai tentando sair daquela, mas ele só vai se embananando mais ainda. Enfim, pra quem já viu o filme sabe do que eu tô falando, é um filme bem conhecido. Mas eu quis ler o livro pra dar uma chance, já tinha bastante tempo que eu tinha visto o filme, eu não lembrava dos detalhes, e eu costumo gostar mais dos livros. Mas o livro é muito enrolado, assim, muito, muito, muito. Eu vou confessar uma coisa pra vocês que eu nunca faço. Mas eu pulei algumas páginas do livro. Porque ele ficava contando alguns detalhes, assim, absurdamente desnecessários. Não precisava de tudo aquilo. E olha que eu gosto de detalhes nos livros, porque eu adoro imaginar, né, como são os personagens, as cenas do que tá acontecendo e tudo mais. Mas entrava, assim, em partes que, assim, eram 10 páginas detalhando coisas que não faziam diferença nenhuma para a história. Parece que o sentido foi realmente só aumentar o número de páginas, eu não sei muito bem qual foi a ideia ali dessa escrita, mas não me pegou muito, assim, de verdade, foi um 2 de 5. É interessante, tem um plot muito legal no final, mas nesse caso o filme vale muito mais a pena. O próximo livro, que ficou bem famoso ano passado, é A Biblioteca da Meia-Noite. Ele beira muito mais um drama do que um suspense e mistério, mas tem um pouquinho desses três. E ele conta basicamente a vida de uma jovem que ela vive uma vida que ela considera muito medíocre, que é uma vida muito chata, muito sem graça. Ela não atingiu os sonhos que ela queria. E aí ela tenta se um dia. E aí, nisso, ela vai parar nessa Biblioteca da Meia-Noite, que é um lugar figurado que contaria ali, é o local entre você estar quase morrendo e a morte. Então, é meio que aqueles, sei lá, segundos que você tem entre a vida e a morte, enfim, antes de morrer. Só que durante todo o livro ela vai passando nessa biblioteca e ela tem a oportunidade de vivenciar diversas outras vidas, né? Então, como seria a vida dela se ela tivesse tomado determinadas decisões no passado? A história tem tudo para ser interessante, mas eu dou um 2 de 5 também para ela, porque no final das contas, a história tinha tudo para falar de uma temática muito bacana, que é sobre a pessoa tirar a própria vida, e então poderia ter explorado de uma forma ali muito mais intrigante, muito mais profunda. Só que o livro enrola tanto na vivência dela nessa Biblioteca da Meia-Noite que o final, que poderia ter sido melhor explorado, acaba sendo deixado de lado. Então, ele acabou me deixando bem decepcionada, porque é uma temática que é profunda, é uma temática que é muito delicada, então dependendo, inclusive se você tiver gatilhos com esse tipo de tema, eu não recomendo que leia o livro. Ele não é pesado, mas muito pelo contrário, ele é muito superficial. Vale um lado da reflexão do, poxa, não adianta, você pode querer viver todas as outras vidas que você pensou, de acordo com decisões diferentes que você poderia ter tomado, que no final das contas você vai cair no mesmo lugar, porque é muito sobre a maneira como a gente trata os problemas e não necessariamente sobre o que acontece na nossa vida, mas sim sobre como a gente reage em relação àquilo. Então tem essa lição legal, mas o final é tão vazio que eu acabei, assim, sentindo falta de mais coisas ali naquele livro, então achei que abordou o tema de uma maneira realmente muito superficial e não me pegou. O próximo livro é Jantar Secreto, do Rafael Montes. O Rafael tá bem famoso, principalmente aí nos últimos 2 anos. Ele bombou bastante na Rede Vizinha, enfim, as histórias deles eu acho muito legal, porque as pessoas falam bastante, isso significa que elas estão lendo bastante. Inclusive, tem muitos livros dele que acabam virando séries, minisséries, então eu acho isso muito legal. Inclusive, eu assisti Bom Dia, Verônica, e eu não sabia que era de um livro dele, e eu adorei essa série, inclusive é um livro que eu acho que pode ser bem legal de ler. Eu li um livro dele chamado Uma Família Feliz, não gostei muito. Assisti Bom Dia, Verônica, descobri que tinha sido escrito por ele, né, o livro, e falei, poxa, eu quero dar mais uma chance para esse autor, porque eu adorei essa série, então eu decidi ler O Jantar Secreto, que é a história de 4 amigos que moram juntos e estão lascados de grana, e eles acabam tendo uma ideia um tanto quanto inusitada para fazer dinheiro. E o livro, assim, no meio do livro, ele me deixa um pouco agoniada. Mas esse é o estilo de escrita do Rafael Montes, é para ele te deixar com aquela coisa de, ai, não sei se eu quero ler, mas eu vou continuar lendo, sabe? Porque tem cenas bem explícitas de muitas coisas, assim, que
de verdade, eu não posso falar muito, senão eu vou dar vários spoilers, mas você começa a ficar muito angustiado. Eu acho que é justamente isso que ele quer causar no leitor. Quando eu comecei a entender isso, eu me entreguei um pouco mais para a leitura e falei, calma, deixa eu chegar no final. E o plot no final é surpreendente. Para mim foi surpreendente. Então, assim, ele é um 4,5 de 5. Ele não chega a ser um 5 para mim, porque tem algumas partes ali que realmente, na minha percepção, não precisariam ser tão explícitas, tão detalhadas, embora eu entenda que seja o estilo de escrita do autor, mas não me pega tanto. Mas o final no plot é muito bom. Então, 4,5 de 5 para Um Jantar Secreto, de Rafael Montes. E essas são as minhas recomendações de livros de suspense, mistério, drama que eu li aí nos últimos tempos, que me pegaram bastante ou não tanto, mas achei legal compartilhar com vocês, porque agora eu também quero saber das suas recomendações. Quais livros você recomenda que tenham mais essa pegada aí de plot twist surpreendente no final? Se vocês gostaram desse vídeo, eu posso trazer mais. Tem muitos livros ainda ali que eu tô para ler, ou que eu já li que eu poderia trazer para vocês também, inclusive com outras temáticas. Então conta aqui nos comentários se vocês querem outros vídeos como esse e deixa a sua recomendação também. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, deixa seu like, seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!